Então, vamos lá. Dentro dessa relação que eu havia falado para vocês, então, o justnaturalismo apresenta efetivamente essa característica, né, de uma visão que seria efetivamente a ideia da visão do justo, a partir da natureza. Quando ele vai iniciar, quando a gente vai começar a discutir lá nos primórdios, onde vão trazer os primeiros conceitos da ideia do direito natural, nós temos um processo muito voltado à ideia metafísica. O que é essa metafísica? Nós já comentamos isso em algumas aulas, que o processo metafísico é aquilo que está além do físico, né? Então, por exemplo, se você fala de um Deus na Grécia Antiga, é uma característica metafísica, alguma coisa que está além do físico, né? Então, quando a gente vai falar nessa relação, por exemplo, que os filósofos discutiam a ideia do justo, tinha dois momentos da discussão do justo. A ideia do justo a partir da lei, né, que tem uma relação no pensamento, e a ideia do justo a partir da natureza das coisas. Natureza das coisas é uma coisa, né, geral dentro da sociedade, que vai existir, é aquela relação que você tem com o próprio metafísico, então é essa natureza que as coisas se ordenam no meio. Então, nesse sentido, a gente vai ter, basicamente, a relação de como se constrói esse pensamento. Então, os justnaturalismos são o quê? São efetivamente essa relação do justo por natureza, natureza das coisas. Então, vai estar dentro dessa concepção. Mas se discute também o justo da lei? Claro que sim. Se discute também, né? Mas não dentro de uma relação tão forte e tão profunda, porque aí você vai estar discutindo o processo abstrato, né, dentro dessa relação, que é a ideia do metafísico que vai estar ali no meio. Então, essa é uma das primeiras concepções. A gente vai avançar, a gente vai discutir relacionado a essa questão aí, né, que eu passei para vocês. Bom, o primeiro ponto que nós temos aqui, então, dentro dessa relação, seria a concepção dualista do direito. Então, você vai ver o direito de uma forma, como eu falei para vocês, de uma forma relacionada à ideia metafísica, de uma forma relacionada à prática e aplicação da lei. Então, esses dois universos, eles vão estar, né, constantemente presentes nos ambientes relacionados à questão da lei, da justiça, das normas. Então, ele fala o seguinte para nós. Alguns temas da filosofia jurídica provocam relativa convergência de opiniões, mas pode-se afirmar na ciência altior, ou seja, ciência maior, né, superior, no direito, não há questões definitivamente julgadas e arquivadas. As polêmicas apenas variam de amplitude e as dificuldades em graus. Cada grau, né, dentro da relação da discussão do direito. Em torno do direito natural, as indagações são múltiplas. E daquelas que suscitam acesso intermináveis aos debates. Como você trata de uma concepção de subjetividade, obviamente, a gente tem um universo aqui de uma discussão interminável, né? Vocês podem perceber que a própria filosofia, ela tem essa característica. Então, a gente está indo para esse caminho. A primeira pergunta que se põe à análise refere-se ao problema da existência. Então, isso é uma concepção já que traz da própria filosofia, né? A existência. Uma pergunta, uma questão, que pode ser feita de várias formas, né? Enquanto esta é rejeitada por positivistas e historicistas, aqueles que vão desenvolver um processo histórico dentro da relação e do pensamento do direito, né, de uma perspectiva histórica, e aqueles que vão ser relacionados principalmente às discussões dogmáticas do direito. Os justnaturalistas apresentam uma concepção dualista, convictos de que, paralelamente à ordem institucionalizada pelo Estado, haveria o direito natural. O que é esse dualista? Então, essas duas coisas, na visão dos justnaturalistas, vai existir. Então, o que é o justo discutido por lei e o justo por natureza? Então, essas duas relações, que é a ideia dualista, ela vai existir dentro desse cenário. Então, quando se discute a perspectiva dualista, ela está dentro dessa concepção, ou seja, eu estarei discutindo a justiça a partir da lei, bem como eu estarei
bem como estarei discutindo, né, a justiça através do justo por natureza. Então, essas duas relações, elas vão existir aqui dentro desse contexto. Dualistas, convictos de que, paralelamente à ordem institucionalizada pelo Estado, haveria o direito natural, ordem não escrita, não promulgada pelos homens, né? Então, seria essa relação da visão mesmo dessa ideia do direito natural, né? Consequentemente, ele fala o seguinte para nós: internamente, tanto os monistas, né, quanto os dualistas divergem da fundamentação, o que oferece ao analista um campo rico, variado de ideias. Quem são os monistas? Aqueles que estão defendendo basicamente a lei como uma relação única. Quem são os dualistas? Aqueles que entendem que existe a lei, a norma, e existe também o direito natural das coisas. Então, essas duas relações, elas vão estar presentes nessa discussão. Então, percebo vocês, quando nós falamos na antiguidade, nós começamos efetivamente discutindo dentro dessa relação, que seria, então, a relação de você conceber, né, a discussão do direito a partir de uma ideia que vê somente o direito institucionalizado, né, perdão, e que vê a outra relação e que vê o direito através de duas vertentes, que é o direito a partir da lei, que é o direito a partir do justo por natureza, ou seja, a natureza das coisas. O pensamento do direito natural é muito antigo, então a gente está falando basicamente da antiguidade, então desse período que se estabelece essa linha de pensamento, porque já na Idade Média você tem outra relação, que a gente vai ver mais adiante. Na filosofia, o primeiro pensador que expôs uma doutrina sobre o direito natural foi o grego Heráclito, de Éfeso. A gente está falando aí em torno de 535 a 470 a.C., né? Que professou um justnaturalismo cosmológico, aquela ideia da cosmologia, ou seja, da concepção, né, de como o universo se forma, de fundo panteísta, né? Para ele, a realidade é um eterno devenir, ou seja, vai acontecer, né? Daí não se pode banhar duas vezes na mesma água, pensando na existência do Logos, né? A lei universal eterna, responsável pela harmonia entre os opostos. Então, a vida é uma só, ela ocorre só de uma forma, e, portanto, você tem que seguir uma forma, eu diria, regrada, né? Diante da característica do que se solicita dentro desse meio. Para Heráclito, o obscuro, em razão do seu estilo melancólico, as leis humanas fundamentavam-se na lei única, acessível ao conhecimento pela via da razão. Então, quando você vai observar, basicamente, principalmente a visão de filósofos, né, você vai observar que a relação, por exemplo, da interpretação, a relação da razão, a razão sempre vai estar discutida, sempre vai estar presente na discussão de um filósofo, né? E nesse caso, quando você vai efetivamente discutir a perspectiva aqui da ideia da lei, né, você tem a lei universal eterna, que é uma relação baseada nessa perspectiva, né, da ideia do direito natural. Então, vai estar dentro dessa concepção, dentro dessa linha de raciocínio. Então, percebam vocês que essas discussões, elas estarão efetivamente pautadas, né, diante desse universo. Então, cada um desses teóricos, né, eles vão trazer as suas discussões, né, e cada um desses teóricos, eles vão trazer essas discussões, e essas discussões, elas vão estar, então, dentro da linha, né, do pensamento e do raciocínio que a própria filosofia apresenta. Então, essa é uma das características. Então, a gente vai perceber que muitos deles vão apresentar de formato diferente essa explicação, com outros viés, com outras formas de interpretar, mas estão dentro dessa linha, dessa relação da ideia do direito natural. Então, essa concepção, ela passa a ser, em outras palavras, o que nós estaremos encontrando, né,
dentro dessas discussões que são pautadas, né, dentro dessa relação da ideia do direito natural. Então, o direito natural, ele vai estar, né, dentro dessa linha de raciocínio. Então, ele fala para nós o seguinte, continuando aqui o nosso material. O direito natural é referência para o legislador e para as consciências individuais. O homem médio na sociedade, além de orientar-se socialmente pelo chamado conhecimento vulgar do direito, guia-se também pelos princípios do direito natural. O que seria essa relação do direito natural? O direito das coisas. Então, por mais que você tenha efetivamente as características apresentadas dentro de uma relação do direito normatizado, né, constituído a partir da lei, efetivamente, mas existe essa relação presente na sociedade, que é uma concepção de um comportamento que nem sempre as pessoas que apresentam esse comportamento são pessoas efetivamente conhecedoras das leis, né? Como ele cita basicamente a relação do leigo, seria, em outras palavras, essa relação que você teria, então, das pessoas e a sua forma de entender, né, o que é certo e o que é errado. Então, essa concepção, ela passa a ser, em outras palavras, uma coisa que vai estar presente na sociedade, mas nem sempre esse grupo de pessoas são grupo de pessoas, assim, que tem um conhecimento aprofundado, né, sobre a ideia de lei, do justo, da concepção do direito natural, da concepção de um direito a partir das leis firmadas. Então, isso não é uma coisa que vai acontecer nesse sentido, e sim aquele espírito, né, que a pessoa traz efetivamente pela sua própria pessoa, enquanto pessoa, né, vivendo num grupo e entendendo que existem limites que as pessoas têm com relação ao universo das outras pessoas, né. Então, respeitando, agindo da forma que se entende como correta. Se o apurado conhecimento desta ordem se obtém pela reflexão, certo é também que a simples experiência da vida induz à percepção de seus princípios mais fundamentais. Então, ele vai falar que essa composição do próprio direito natural na sua essência, ele vai se constituir efetivamente com essa relação da sua própria existência nesse meio. Então, essas experiências, essas informações produzidas dentro desse meio, sem dúvida nenhuma, elas serão importantes para agregar, né? Então, elas vão estar agregando esse conceito, né, que é o conceito da ideia do direito natural. Então, a gente está falando estamos falando ainda da antiguidade, então, ainda dentro desse contexto. Estes configuram verdadeira fonte ordenadora da conduta, e não se reduzem à ordem moral. Não é somente isso, é a lei. O direito natural e moral, por seus princípios, estão presentes na consciência humana. Então, tanto uma situação como outra, segundo o autor, ele fala que está presente nas pessoas, né? Consequentemente, uma das características, né, como eu falei para vocês em aulas anteriores, a moral, ela já é uma coisa presente, né, porque a própria formação das pessoas trazem essa perspectiva, né, do certo e do errado. A convivência com as pessoas e esse cotidiano e essas características que são construídas a partir da história das próprias pessoas vivendo juntas, elas estão dentro dessa relação que seria, então, esse comportamento coletivo que também vai agregar a ideia da perspectiva do próprio direito natural. Então, ele vai estar junto nesse sentido, ele vai agregar, ele vai trazer essas relações também, que são os comportamentos das pessoas, né? E não necessariamente isso estaria somente com um foco, e sim ele vai agregando essas informações na visão do autor, contribui, né, para a ideia da própria formação do direito natural. Então, está dentro dessa mesma relação. Conquanto não se circunscrevem no mundo da cultura. A percepção mais ampla das duas esferas pressupõe espírito adaptado ao meio civilizado, né? Então, essas duas composições, elas estarão presentes, né? Então, é um conjunto. A gente não pode e não consegue separar essas coisas. Elas estão dentro de um mesmo processo, né? E o que a gente está fazendo nesse momento, a gente está analisando que cada uma delas tem uma importância dentro desse contexto, que seria, em outras palavras, né, esse contexto que vai estar gerando, que vai estar produzindo
aquilo que é discutido, né, como a ideia do direito natural das coisas. Tudo bem até aqui, gente? Estão conseguindo compreender? Eu estou tentando ser o mais didático possível aqui dentro dessas temáticas, né, que o pessoal passa aqui nos textos. Tá? Então, é nesse sentido que a ideia, às vezes, a gente se prende um pouquinho a um slide ou outro, e outros a gente passa meio que rápido, né? Então, em alguns momentos, a gente precisa dar uma ênfase maior em alguns dos assuntos aqui para poder, então, compreender. Bom, tanto quanto o direito positivo, o direito natural, pode ser considerado subjetivo e objetivo. Então, essa relação é importante. Tanto um quanto o outro, ele vai estar dentro do universo do objetivo e subjetivo, né? O próprio direito, efetivamente, você sai da faculdade, você estuda o direito objetivo, você analisa o direito subjetivo, e você vê que a prática, ela está tramitando entre esses dois universos, objetivo e subjetivo. Nada é o que é, até que você tenha efetivamente a comprovação daquilo que é para ser. Então, nesse sentido, o que acontece? Nós temos efetivamente uma análise, né, que vai ser a vida do operador de direito é uma análise, é uma interpretação, que você vai estar sendo desafiado a trabalhar com esses dois universos, que é o universo objetivo e o universo subjetivo. Então, essas duas composições, né, é o que faz efetivamente tanto a ideia do direito positivo como a ideia do direito natural. Então, essas duas relações, elas estão dentro dessa característica. O primeiro aspecto identifica-se com o poder de viver e desfrutar a liberdade, né, sobre a garantia de igual oportunidade. O objetivo é o conjunto orgânico de princípios que deve orientar o Estado em sua tarefa de organizar a sociedade, tomando-se por referência a natureza humana. Então, tanto você tem a ideia, por exemplo, da identificação dessa relação, da própria garantia que se tem, né, sobre a característica das oportunidades da própria liberdade, né, que é expressado pela lei, e você vai ter também, né, esse conjunto de princípios que ele fala aqui, de orientações do Estado. Então, tanto você tem a sua liberdade, como você tem essas regras que são colocadas pelo Estado. Então, essas duas características, né, elas estão presentes aí na nossa discussão, entendendo que as discussões, elas se pautam, né, a partir da relação do justnaturalismo, mas o próprio justnaturalismo, para poder discutir as questões, ele precisa se relacionar com a ideia, por exemplo, da composição das leis. Ele não pode falar por ele só, né? Lembrem vocês que sempre dentro daquela composição que a gente tem, quando vai falar de um determinado autor, né? Por exemplo, vocês vão chegar lá, eu vou fazer uma crítica a Kelsen, tá? Para você fazer uma crítica a Kelsen, né, discordar de algumas coisas dele, que ele apresenta, sem dúvida nenhuma, você precisa fazer um estudo profundo de Kelsen. Então, você vai se tornar um estudioso de Kelsen para poder elaborar uma crítica sobre Kelsen. Então, nesse sentido, o que acontece? O próprio justnaturalismo, ele é efetivamente, ele agrega muitos conhecimentos relacionados à ideia do princípio da norma e à sua aplicação, que seria a ideia do justpositivismo. Então, perdão, está secando a boca todo momento. Então, dentro dessa relação, o que nós teríamos aqui? Nós teríamos, efetivamente, as análises que são feitas, enfatizando, explicando, obviamente, a questão do justnaturalismo, porém, você tem toda uma relação de explicação, né, que vai se condicionar à ideia do justpositivismo. Então, ele vai estar próximo. Então, nesse sentido, as próprias críticas e análises se fazem em construção do entendimento da outra temática. Então, isso é importantíssimo. Então, toda vez que nós observamos um texto, e esse texto, por exemplo, é uma crítica, uma determinada temática, isso em qualquer área, né, que seja. Se é uma crítica, ele constrói efetivamente uma explicação sobre aquilo que ele está criticando. Então, ele precisa apresentar um conhecimento.
é o que vai dar o respaldo. E continuando, ele fala o seguinte para nós. Nessa síntese se coloca a ideia do direito natural. A existência do direito natural se justifica por uma cadeia de raciocínio lógico sem recurso de dogmas. Isso é um ponto crucial para vocês. Então, quando você vai falar, basicamente, da ideia do direito natural, uma palavra que não encaixa no direito natural é dogma. Ela não vai estar presente, porque o dogma é uma característica do próprio direito, de vias ao positivismo. Então, ele vai estar dentro dessa relação. Ele vai estar dentro dessa característica, ele vai estar dentro dessa forma de pensamento, ou seja, a regra imposta, regra, cumpra-se. Então, está dentro dessa linha de raciocínio. Então, aqui você não vai ter essa característica, aqui você vai ter, basicamente, a relação de um pensamento que vai dentro da razão e da lógica, né? Como todo ser, a pessoa humana possui a natureza e se dispõe a realizar fins. Esses sofrem condicionamentos ditados pela natureza. Então, a própria natureza é, efetivamente, aquilo que dita, em muitos casos, os comportamentos das pessoas. Que é através dela, né, que muitas das coisas que a gente tem, ou seja, a nossa forma de viver, a nossa própria vida, né? Em outras palavras, ela está condicionada a esse processo, né? Que está, em outras palavras, construindo, né, esse ambiente que nós vivemos. E aí você tem a relação de tudo que está nesse ambiente, né? Em muitos casos, até muitas dessas coisas que estão nesse ambiente não estão condicionadas a um princípio normativo, né? Mas elas existem. Então, quando você fala direito natural das coisas, é de todas as coisas que estão presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Quando o filósofo chega à conclusão de que nem tudo é contingente e variável no direito, o que alguns direitos pertencem a homens por sua condição de ser humano. Alcança-se a ideia do direito natural, que deve ser grande fonte a ser consultada pelo legislador. Aqui é mais uma característica de uma análise, né, que se faz com relação à ideia do direito de característica mais voltada ao princípio dogmático, né, que, em outras palavras, precisa absorver essa relação, né, daquilo que é produzido entre os homens, que está dentro dessa característica defendida como direito natural, ou seja, a ordem das coisas na natureza. Então, essa é uma das relações que, em outras palavras, nós teríamos uma condição que seria, na visão do autor, seria absorvido, né, pelo próprio legislador, para entender que aquilo é uma coisa importante dentro daquela sociedade. Só a gente tem que ter um certo cuidado, né, nesse sentido, para não confundir com a relação consuetudinária. Consuetudinária é uma característica diferenciada. Aqui a gente está falando principalmente do princípio da razão, da natureza, de forma geral, né, que os costumes, eles vão estar ali presentes, mas não só eles, é muito mais amplo que isso. Então, é importante a gente pensar nesse sentido para não ocorrer, né, aspectos que venham a confundir essa linha de raciocínio. Então, a gente está falando de uma coisa ampla, né? O que é natureza hoje? O que é a natureza das coisas? Nós poderíamos falar aqui durante, talvez, uns 2, 3 anos e não daríamos conta de todas as coisas, né? Então, é muita coisa, é muito aberto. Diferentemente do que alguns pensam, o direito natural, assim formado, não é obstáculo ao desenvolvimento social. Não é contra a história. Então, ele não vai bater de frente, ele sim vai argumentar. Ele vai trazer discussões, né? E essas discussões não são efetivamente para desmontar ou desestruturar qualquer princípio que tenha dentro de uma linha historicista ou dentro de uma linha dos princípios dogmáticos, ou seja, da própria concepção do entendimento do direito, né, a partir da lei. O legislador há de lançar mãos desses princípios na elaboração de textos legais, a partir do constitucional. Com ele, deve moldar a estirpe do ordenamento jurídico e tecer os modelos legais. Então, a Constituição, ela passa a ser, eu diria para vocês, um processo extremamente importante, porque a partir dele você começa a materializar algumas coisas que referem-se basicamente ao que é a norma e também o que seria a apreciação, né, no caso,
dessa relação do direito natural. Seria basicamente um processo de harmonia, né? Uma harmonia entre essas duas linhas de raciocínio. E ele continua falando para nós o seguinte: preservar o direito natural não significa perda de espaço para o legislador. Então, ele passa a ser uma contribuição. Efetivamente, essas primeiras falas, elas vão estar diante da relação da importância do direito natural e qual é o espaço que ele teria sobre a característica das discussões dentro da área do direito. O direito, na realidade, é um processo pelo qual se constrói, diante de toda uma relação de intelectualidade, que vai trazer a condição de comportamento específico de uma sociedade e colocar, né, diante de uma relação coercitiva, ou seja, a norma, a lei. Então, a lei se constitui a partir, efetivamente, da ideia principal do desejo de uma sociedade. Mas quando você tem, efetivamente, esse desejo, qual é esse desejo? Ele é restrito? Ele é a um grupo específico? Ele é uma condição mais aberta, mais fechada? Então, essas questões, elas passam a ser importantes porque elas vão trazer diversas discussões relacionadas àquilo que já é posto. Quando a gente diz o que é posto, seria basicamente essa norma estabelecida de forma coercitiva. Então, nesse sentido, o que seria basicamente a perspectiva de um dogma, seria, em outras palavras, uma condição passível e possível de análise e discussão mediante as características do direito natural. Sim, exatamente, ele não é contra, ele dialoga, né? Então, sempre nesse sentido, é importante a gente pensar. O diálogo é uma característica importante que, quando a gente utiliza o termo crítica, a crítica nem sempre é um processo destrutivo, não está dentro dessa relação. Então, a gente não pode pensar dentro da característica pejorativa. A crítica é um processo que constrói, efetivamente, várias outras possibilidades. Ele dá outras linhas, outras formas de pensamento, de raciocínio, né, que vão, efetivamente, condicionar a um pensamento novo. Então, a crítica, ela vai te possibilitar que você avance em um determinado conhecimento. E esse conhecimento é o que vai trazer uma informação nova ali sobre aquele determinado assunto. Então, dentro dessa linha de raciocínio, nós teríamos, né, essa relação. Então, ela vai o quê? Ela vai fazer a crítica? Sim, ela vai fazer a crítica, mas não se colocando de uma forma contrária, né? Bem como nós podemos pensar e relembrar que a mesma característica, quando a gente vai pensar a questão, por exemplo, na Idade Média, do pensamento da própria igreja com relação à questão voltada das estruturas, né, de poder civis, né? Então, elas não estão determinando, né, que o direito divino, por exemplo, estaria acima do direito dos homens. Não, você vai harmonizar o processo, eles vão se relacionar dentro do mesmo contexto, né? E aqui, efetivamente, ele é um formato de discussão que ela preza muito essa evidência da importância que nós teríamos relacionado à questão do direito natural. Né? Então, o direito natural não é um direito dogmático, não é um direito firmado, mas ele contribui, ele pode contribuir muito com as discussões, né? Justamente por essa amplitude que ele tem relacionado à questão da sociedade. Então, isso ele tem uma grande importância nesse sentido. A natureza humana como fonte do direito natural. Bom, aí a gente já tem, basicamente, um princípio importante aí, né? Que é a própria natureza humana. Então, ela vai estar dentro dessa relação e dessa discussão. E o que ele fala para nós aqui, então? Ele traz a seguinte discussão. A natureza humana, de modo geral, é apontada pelos justnaturalistas como selecionadora dos fins humanos e fonte do direito natural, né? Essa própria condição do homem, né, dentro da sociedade, e tudo aquilo que está ao seu redor, né? O seu conceito, sim, direito é imutável, né? Porque, em outras palavras, né, inclusive alguns autores defendem muito essa ideia, é um direito imutável, né, que tem uma condição, por exemplo, de sua existência natural.
Então, como é o direito natural das coisas, ele vai estar presente a essa relação. Então, o direito natural, ele tem uma característica que ele vai estar presente aí, aí é um aspecto comum, né, que a gente tem. Importante esse ponto aí, porque ele vai traçar uma relação que vai estar presente em todas as discussões que nós temos sobre o direito natural, que ela vai partir desde a antiguidade, a Idade Média, a modernidade, a contemporaneidade. Então, se nós pensarmos, por exemplo, essa linha de raciocínio, dizendo e traçando as características de ser imutável, ele vai estar presente nessas discussões dos diversos autores aí que se apresentam. Por mais que você trabalhe universos do objetivo e subjetivo, isso não efetivamente vai modificar a sua estrutura básica. Então, nesse sentido, sim, ele é imutável. O seu conceito é objetivo, é objeto de amplas divergências filosóficas, né? Então, isso é o que gera, sem dúvida nenhuma. Indubitavelmente, o núcleo conceitual forma-se pelo denominador existente no gênero humano. O homem é o ponto central, né, que você tem ali com relação às discussões. Refletindo sobre a matéria, Rudolf Stamler reconheceu como única qualidade comum aos homens é a sua condição de ser natural, né, da qual, porém, não admitiu que se extraíssem os fins humanos. O que acontece? Cada um desses autores, a gente vai ver alguns autores aí, que vão traçar basicamente as suas linhas de raciocínio e as suas defesas, né? Então, ao mesmo tempo que ele diz que não é por esse caminho, ele vai dizer, não, é por esse caminho aqui que eu consigo fazer a referência e consigo entender, basicamente, essa condição da discussão que eu faço sobre a ideia do justnaturalismo. Vai estar dentro dessa relação. Então, ele traça para nós aqui, né, a condição que vai, efetivamente, relacionar-se, né, aos homens, né, como os homens são vistos aqui, para essa referência do direito natural. Como é que eu posso ver? Que comportamento? Que forma? Que formato? Que análise que eu faço? Então, cada um desses autores vão trazer essas condições aí. Opa, deixa eu ver uma pergunta aqui. No passado, onde não tinha as leis positivadas, o direito natural seria algo instintivo, então, bom, as leis, elas existiam, né, elas existiam. Se nós pensarmos, por exemplo, Código de Hammurabi, nós temos aí Código de Manu, vários outros códigos aí que vão ser apresentados dentro da história, que vão trazer para nós aqui algumas referências de normas que serão estabelecidas. Então, nesse sentido, eu tenho para vocês aqui, né, no caso, a relação, por exemplo, que se constrói diante de um princípio mais voltado à característica metafísica, né, que vai se discutir. É uma questão da razão também que vai estar presente, né, diante dessa relação. Qual a diferença do direito natural e justnaturalista? Do direito? Não, ele está dentro do mesmo princípio, nós estamos discutindo a mesma coisa. Nós estamos dentro da mesma relação dessa construção. Com o direito natural, é uma das formas que você identifica as características justnaturalistas, né? Então, são termos que serão muito mais usados em outros períodos, né? Na ideia do justnaturalismo, mas o justnaturalismo, ele se relaciona a essa ideia, o justnaturalismo se relaciona à ideia do direito natural. Então, a gente está dentro dessa concepção. O direito positivado se relaciona à ideia do direito dogmático, né? A gente não consegue falar muito direito positivo aqui dentro desse ambiente, né? Historicamente falando. Ele vai se relacionar muito mais às discussões da modernidade, que vai trazer efetivamente esse condicionante, né? Essa característica, esse termo, né? Mas as leis, elas vão existir de forma dogmática, então nós teremos essa presença, ela vai existir, né? Desde os primórdios a gente tem essas leis, mas quando a gente fala no direito natural, ele está muito mais amplo que essas leis. Ele tem um condicionante maior ainda do que se relaciona com essas leis. Então, quando se discute a relação, por exemplo, do direito natural,
é basicamente entender que ele também é um processo importante a ser pensado quando se condiciona a normas e leis estabelecidas na sociedade. Então, lembrando vocês aqui, se nós pensarmos, por exemplo, o Egito Antigo, nós temos uma história do direito do Egito Antigo, nós temos os povos sumérios, nós temos leis, normas, nós temos aqui, diante dos hebreus, nós temos as leis, nós temos a Índia, né, nós temos o Código de Manu. Então, os códigos, as leis, né, eles existem assim já historicamente na antiguidade. Aqui a gente vai ter também as leis, né, relacionadas aos povos gregos, romanos. Então, eles vão existir nesse sentido. Mas, de certa forma, quando a gente fala no direito natural, é uma discussão mais ampla. Sim, o Código de Hammurabi. Hammurabi, a gente vai ter uma relação, por incrível que pareça, o Código de Hammurabi ele não tem uma relação religiosa, é uma relação política. Já o Código de Manu, você tem uma relação muito voltada à perspectiva religiosa, bem como o direito islâmico. Então, você tem algumas características que vão se apresentar aí. Mas mesmo sendo uma relação, por exemplo, desse ambiente específico que nós temos aqui, que é a discussão do jus naturalismo para o direito das coisas, que vai muito condicionado à relação da cosmologia, né, nesse momento aqui, a gente vai ter uma ampliação maior, né, dentro desse critério. Normas existem? Existem, né, desde os primórdios aí a gente vai ter essas normas existentes. Não sei se eu consegui responder as questões. Se eu respondi, dá um ok, se não, refazemos. Bom, então, vão perguntando, gente, vão fazendo aí as perguntas, as questões aí. Assim, as pessoas têm ânsia de liberdade, que sem esta não é capaz de realizar os planos físico e espiritual. Percebam vocês que nós estamos falando de dois universos, né? Então, você trabalha a questão, por exemplo, do físico e do espiritual, mas dentro dessa relação, que, em outras palavras, vai ser absorvida com uma consistência maior, aí eu posso dizer com vocês que sim, uma consistência maior, que será a ideia, né, dessa absorção na Idade Média. Aqui a gente está falando de um processo muito voltado à perspectiva cosmológica na Antiguidade. Na Idade Média, ela vai se aprimorar diante de um princípio de uma religião que vai influenciar. Aí eu diria para vocês, dentro dessa linha de raciocínio, sim. A gente vai ter esse condicionante. A liberdade é um valor fundamental à espécie humana e se institui em princípios básicos do direito natural. Liberdade, isso vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo com o passar do tempo, historicamente, até chegarmos hoje, né, e discutirmos a relação, por exemplo, do direito à vida. Ele vai estar presente, as discussões? Vai estar presente lá, as diversas discussões que estão relacionadas, inerentes, né, à questão da vida humana, né? Então, isso vai atravessar aqui esse universo. Então, essas discussões, elas vão estar presentes aqui dentro dessa característica, né? Então, eu diria para vocês que a liberdade, o direito à vida, essas coisas vão aparecendo no decorrer da história. Elas vão, a cada período aí, você vai ter uma relação maior. Teremos momentos, por exemplo, que as defesas, elas são feitas através da liberdade econômica, através isso voltado à relação do Estado, que a gente já vai ver mais adiante, né? Composição do Estado, então a liberdade econômica, a liberdade política, o direito a votar. Então, a gente vai ver isso na modernidade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se alguém tem alguma questão, pode falar. Tá ok, vamos lá, então. Joia. Mas se tiver, pode falar. Então, nesse sentido, o que acontece? A gente tem essa relação, no caso, que vai acontecer. Então, a gente vai ver que ela vai mudar, né? Então, a gente está vendo muito a relação dos seus primórdios, ou seja, das suas origens, né? A pesquisa nos sistemas jurídicos vigente indica que o valor da liberdade, em suas dimensões, é filtro de leis, tratados e convenções. Aí sim, aí você vai ter, mas ó, ele está falando do sistema vigente, né,
o que nós temos hoje, né? Então, que indica essa perspectiva. Então, quando você vai observar, por exemplo, a necessidade de você construir uma lei, ou de você ampliar uma lei, nesse sentido é necessário interpretar e analisar se realmente isso é um desejo social, né? Então, isso passa a ser uma das características, que é voltada à análise do comportamento da sociedade. E a gente vai até atrelar algumas discussões, né, que pode se ampliar diante dessa relação. Hoje, eu diria para vocês assim, a gente tem alguns nuances, algumas vertentes, assim, na discussão da ideia, das possibilidades da existência do justnaturalismo, mas não é uma corrente tão forte hoje, né? Embora alguns identifiquem essa corrente. Hoje a gente tem diversas outras correntes que são muito mais fortes, né? Quando você vai basicamente discutir o grande centro do momento, o grande ápice, né? Das discussões que são voltadas à ideia constitucional. Esse é o universo, assim, que mais se discute no momento, né? Que mais produz discussões aí entre os intelectuais da área. Então, tem muita coisa que se discute no universo da constitucionalidade, que é o que está em voga, né? A gente tem aí que é o que chama atenção no momento. Continuando, ele fala o seguinte para nós: no plano filosófico, inúmeras outras indagações se colocam no campo da análise quanto ao natural na espécie humana. As teorias materialistas e dualistas, né, questionam a composição do ser humano. Então, parte para esse princípio também de análise, né? Para a primeira corrente, que é materialista, o homem se compõe apenas de matéria, para lhe podendo restar somente a morte, né, com a morte. Todas as funções humanas teriam a base da explicação em fenômenos físicos. Então, essa é a relação que teria para o materialista. Para o dualista, né, a pessoa, além da matéria, então ele vai além, ele vai dizer que tem mais alguma coisa somente do que a matéria. Teria a dimensão espiritual, não se podendo reduzir às suas manifestações vitais e reações corporais. Ou seja, você tem uma corrente que defende basicamente a relação da ideia do corpo, nosso somente, da ideia materialista, ou seja, física, né? E outra que diz, não, existe o físico, sim, concordo com você, mas tem mais coisa. Nós temos efetivamente esse outro universo que traça uma discussão sobre o que é metafísico, ou seja, além, né, do físico, seria a ideia do corpo e da alma, né? E a outra discussão somente a ideia do corpo. Então, essa é a condição que nós teríamos aqui. Deixa eu só ver o comentário aqui do João. Ele fala, deixa eu só abrir aqui. Quando eu demoro um pouquinho aqui, que eu tenho que fechar e abrir, tá? Sim, nesse sentido, né, você teria, então, a ideia, no caso, João, que ele fala da questão materialista, porém conduzida pelo efeito, eu diria, metafísico, sim, aí você teria essa relação que trabalha a condição dualista. Quando você fala materialismo, ele sequer cita, né, e nem se refere à ideia, por exemplo, de uma questão espiritual. Então, está dentro desse universo. Então, percebam vocês que nós temos discussões variadas, né, quando vão entender, basicamente, essas dimensões, esse universo, né, que nos traz aqui essa ampliação da discussão. Outro dissenso, ou seja, outra divergência, né, filosófica, em torno da natureza humana, se manifesta quanto à base das ações. Para o determinismo, não haveria espontaneidade no agente que atuaria motivado, né, por certos impulsos, identificados por Marx com o econômico e por Freud, né, com o elemento interno ao próprio ser. Em oposição ao determinismo, situa a teoria do livre-arbítrio, né, cujo adeptos situam-se a liberdade na base das ações. Os homens seriam livres nas eleições de seus valores, de suas decisões. Quando você vai falar do determinismo, né, você vai, em outras palavras, trazer muito essa relação, por exemplo, da condução que se tem, tanto numa perspectiva psicológica como numa perspectiva econômico-política. Então, essas duas relações, você não teria efetivamente essa liberdade, você teria que agir de acordo com aquilo que é imposto, né? Então, quando você vai tratar, basicamente, da relação do livre-arbítrio, você diz, não, eu tenho a liberdade de agir como eu quiser.
claro, né, você teria, consequentemente, as consequências, né, a partir da sua ação. Mas nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo, basicamente, essa relação da ideia dessas duas teorias. O que seria o determinismo, né, que ela vai agir a partir de um processo histórico, né, social, econômico, cultural, e outra que teria uma relação, por exemplo, dessa liberdade que você teria enquanto agir da forma que você quisesse, né? De certa forma, eu diria assim que as duas discussões, elas têm o seu espaço, né, no caso, que efetivamente devem ter efetivamente seus respeitos aí, né, nas suas teorias, que se constroem. Defender uma e outra, é claro que aí a discussão amplia, né, você vai trazer. Mas é importante nós sabermos que existem, né, essas relações de como efetivamente se analisa a sociedade a partir dessas características ou do livre-arbítrio ou do determinismo. Características fundamentais do direito natural. Os direitos naturais são eternos, imutáveis e universais? Vamos fazer uma pergunta aqui. Claro que a gente já discutiu algumas coisas nesse sentido. Mas sim, partindo desse princípio, uma grande parte das defesas, né, que se faz com relação aos teóricos dessa linha de raciocínio, sim, eles estão dentro dessa linha de raciocínio. Alguns vão dizer que não, mas outros, na sua grande maioria, fazem essa defesa. Partindo do entendimento hoje generalizado do que é jus natural, ou seja, direito natural, né, não possui caráter normativo e se recapitula em grandes princípios, cuja fonte é a ordem natural das coisas. É possível reconhecer-lhe os atributos de estabilidade e generalidade. Amplo, sem dúvida nenhuma. A criação de novos institutos e a modernização de antigos códigos é providência a ser tomada em consonância com a vontade popular, de que os detentores do poder devem ser intérpretes, respeitados sempre aqueles princípios majoritários, né, verdadeiras matrizes do direito universal. Em outras palavras, né, a gente fala um pouquinho, diante de todo esse texto, de todas essas afirmações, a relação da dinâmica, né? Então, eu sempre falo essa palavra, porque essa palavra está presente aqui nas nossas discussões, que é a ideia de dinâmica. O que eu diria para vocês, de forma alguma, a gente vai observar um pensamento jurídico, ou mesmo um outro pensamento que venha trazer uma escola próxima à discussão jurídica, que ela em outras palavras, dentro de um princípio, não seria imutável, não é nesse sentido, não é essa discussão, mas ela entender que a sociedade, né, por mais que seja sutil, existem algumas mudanças que vão ocorrer no comportamento da sociedade, né? Diria para vocês aqui, direito à vida é uma coisa do início até agora, isso não muda. Mas outras características que estão em torno dessa discussão, com certeza você tem informações que são agregadas, né? Elas vão trazer uma ampliação na discussão. Então, ela não é um processo ao qual existe, né? E daquele mesmo jeito vai ser aplicado hoje. Não. Você vai ter várias questões aí, diante de todo esse processo da dinâmica, que vão agregar discussões, né? Então, quando você fala, basicamente, nessa consonância, com relação à sociedade, a necessidade que você tem de interpretar o que a sociedade hoje deseja é muito importante. Bom, isso, infelizmente, né, para nós é uma certa dificuldade no momento, né? Nós temos uma dificuldade nesse sentido, porque parece que o pessoal não está conseguindo interpretar o que a gente quer, né? Mas isso seria um princípio, né? A gente estaria dentro de uma relação que, em outras palavras, né, seria a ordem intelectual das coisas, dentro do universo jurídico. Então, você constrói efetivamente um direito, né, mediante o quê? Mediante a essa relação com a sociedade. Tudo bem, você tem a questão, por exemplo, dogmática, né? Ela existe? Claro que existe, né? Claro que existem as leis, né? As leis são praticadas, são construídas. Mas, ao mesmo tempo, como elas são? Então, você tem perguntas, questionamentos, né, que podem agregar aí, por exemplo, como o direito natural vê a lei natural das coisas. O que isso pode ajudar no raciocínio do direito. Então, esse aspecto, ele passa a ser, talvez, um dos agregadores aqui, né, que vai
congregar essa questão das discussões que se traz aqui dentro desse universo, né, que nós temos do direito natural, né, do direito positivado, do direito das normas constituídas. Então, aí a gente tem essa relação. Que eu diria para vocês é importante, né, porque eles têm, assim, discussões, assim, de uma, eu diria assim, de uma validade muito grande, né, porque as próprias discussões que se tem hoje, diante das diversas escolas que a gente vai passar, né, a gente vai observar, assim, que historicamente elas vão se construir, cada uma delas tem uma defesa específica, né, quando vai se falar, basicamente, da relação do direito e da justiça. Nesse ponto agora que a gente está, que a gente vai passar da Idade Média, né, então a gente já está contemplando isso, porque é necessário discutir a relação do justnaturalismo na sua estrutura, porque posteriormente a gente vai observar alguns teóricos que vão defender essas ideias em períodos específicos. Nesse sentido, é importante a gente entender esse contexto geral. Então, diversas outras escolas vão aparecer dentro desse cenário também, né? Então, você vai ter aí as defesas da normatividade, as defesas do realismo, as defesas da lei, as defesas da subjetividade, as escolas diversas que vão aparecer dentro do cenário, enfim, vai ter inúmeras escolas, né? Escola de exégese, aí vai. Então, você vai ter diversas escolas que vão pregar, né, as suas linhas, né, daí a gente vai fazer essa articulação, essa interpretação, que a cada momento a gente percebe que vai ficando o quê? Mais complexo, porque é um processo natural do próprio direito, né? Nem todas as nações veem o direito da mesma forma. A partir da leitura, das interpretações, vão produzir o quê? Conhecimentos, efetivamente, a partir da prática que se faz naquele país, naquela nação, naquele reino, né? Então, isso vai ser uma coisa presente aqui dentro do nosso universo, tá? Então, só para vocês entenderem que o próprio justnaturalismo, ele vai ter defesas diferentes em cada um dos períodos aí, tá? E ele continua para nós falando o seguinte, o autor. Ao desenvolver sua tese do direito natural, de conteúdo variável, né, Stamler sustentou que não há possibilidade alguma de afirmar o conteúdo condicionado de uma norma jurídica qualquer com um ideal absoluto para todos os tempos, em todos os lugares, embora a uniformidade do direito natural conste de princípios e não de normas. O sistema, isso aqui é importante, gente, tá? A ideia dos princípios e não das normas. Um condicionante que ajuda muito a raciocinar esse formato de pensamento deles. De normas. O sistema jurídico contemporâneo registram regras com validade invariável. Nesse sentido, matar alguém, fato punível. Reduzir o ser humano à condição de escravo, delito. Ato ilícito da indenização devida. O pensamento stamiliano, né, segundo o qual não há uma só norma jurídica que possa afirmar-se a priori quando há o conteúdo que se encerra, é refutado pela experiência. Então, o que acontece dentro desse universo, né, aquilo que é estabelecido como uma característica diante da relação da norma, ela precisa entrar dentro daquele universo que nós tivemos lá atrás, que é a ideia da dinâmica. Então, falei para vocês da dinâmica, na realidade, o que ele afirma aqui é basicamente dentro dessa linha de raciocínio. Então, por mais que você tenha um direito, ele precisa compreender, né, que existe todo um universo amplo dentro da sociedade para você contemplar, e nem sempre, às vezes, consegue contemplar com as normas existentes. Então, é necessário, né, na visão do autor, essa discussão. Então, é necessário que se faça essa discussão, que a partir dela você vai ter toda uma relação, como ele entende, né, de constituir um direito mais atual, um direito mais amplo, um direito mais, eu diria, não sei se a gente consegue usar esse termo, mas talvez para nós aqui seria mais adequado, um direito mais completo. Né? Eu não posso afirmar que existe um direito mais completo e outro menos completo. Então, mas só para a gente entender a linha de raciocínio dessa ampliação, dessa forma de se discutir efetivamente o direito natural, sendo que nós estamos falando, como ele coloca muito bem aqui, né, nós estamos falando de princípios.
princípios estabelecidos dentro da sociedade, e não de normas. E, ao mesmo tempo, quando você começa a estudar qualquer disciplina que seja dentro da área do direito, o que você estuda primeiro? Os princípios. Então, veja, a primeira aula que você tem, por exemplo, de qualquer código que seja, não de sequência, né, mas o primeiro contato que você tem, né, com os códigos, ou mesmo com o estudo constitucional, você tem o quê? O estudo dos princípios, que vai trazer essa referência de como acontece, de como ele se constrói, né? Então, quais são os princípios existentes dentro da sociedade, que conseguem se relacionar ou não com a norma? Nós temos um questionamento aí, que, de certa forma, ele vai nos condicionar a pensar esse processo, né? Se há regras assentes ao direito universal, a que se perpetuam no tempo, infere-se a possibilidade a priorística de sua promulgação. George Reinhardt, né, sustentou a tese do direito natural, que o conteúdo progressivo, partindo da ideia do direito natural, né, se caracterizaria apenas pela finalidade de orientar a elaboração do direito positivo. Então, ele traz a ideia da referência, né, ele traz a ideia da perspectiva, por exemplo, o direito positivo ao se constituir, ele teria, em outras palavras, essa referência de absorver esses conhecimentos produzidos, né, em todas essas discussões relacionadas ao direito natural. Então, seria uma fonte. Seria uma fonte, né, no caso do direito positivo, essa relação do que efetivamente se constrói, se discute dentro da linha do direito natural. A lei natural se fixa enquanto o conhecimento humano a seu respeito progressivo. Para o juiz filósofo francês, o progresso do direito natural seria o desenvolvimento das virtualidades contidas em seu princípio, enquanto o direito positivo representa as categorias da estabilidade, o direito natural representa as categorias do processo. Ele vai, em outras palavras, atribuir muito essa relação entre os dois, né? Então, aqui você não tem uma crítica, por exemplo, que ela se estabelece na existência de um e na não existência do outro. Então, não está dentro dessa linha de raciocínio. Nós estamos falando de uma linha de raciocínio que seria, basicamente, você ter esse universo de diálogo entre uma área e outra, né? Então, como você trabalha, basicamente, na característica aqui, que seria voltada, né, ao pensamento da ideia de uma normatividade construída, né? E, basicamente, a relação, por exemplo, de você conduzir a essa perspectiva das virtudes, né, produzidas dentro da sociedade, ou seja, aqueles fundamentos, né, que vão existir dentro desse conceito, você está atrelando as duas coisas, entendendo, né, na visão dele, por exemplo, aqui do George Reinhardt, que é, em outras palavras, a necessidade que se tem, porque você vai conseguir agregar mais e se aproximar muito mais da sociedade, porque você está trabalhando com aquilo que a própria sociedade produz, que é, efetivamente, a partir dessa natureza das coisas existentes dentro da sociedade. A gente busca esses termos, né, que são termos usados lá entre os gregos, mas aqui a gente já está vendo, assim, uma coisa muito mais próxima, né, do que nós vivemos hoje. Então, a necessidade que se tem de você ampliar as discussões. Então, essas discussões, elas têm o quê? Elas têm uma linha de raciocínio, ela tem um universo, ela não vai se impor, né? Então, o direito natural não vai se impor diante da relação, por exemplo, de uma ideia do direito positivo. Não é. Ele vai contribuir para as discussões, né? Mas, claro que alguns teóricos que são mais radicais, né, vão optar, né, numa relação, por exemplo, da existência e da condição somente do direito natural. Vamos ter teóricos assim? Claro que sim, vão existir. Eu não me recordo alguém aqui de uma posição tão firme assim, mas eu recordo que eu já li alguma coisa, né, com esse tipo de defesa. Mas eu prometo a vocês que, relembrando aqui, eu vou trazer para vocês aqui quais são os teóricos. Mas, de certa forma, você tem o quê? Você tem um diálogo, né, entre eles aí que vai contribuir para as discussões. Então, é nesse sentido que a gente teria esse posicionamento. Vamos ver aqui. Direito positivo e direito natural. O direito natural influencia as fontes geradoras da norma jurídica.
influencia. Então, você já está dando um posicionamento, o autor já está indo para essa linha de raciocínio. Que devem ser receptivas àqueles princípios maiores. É a opinião prevalente da filosofia do direito que o sistema de legalidade por si só não é suficiente, pois pressupõe ainda a legitimidade entre as fontes e a legitimidade encontra-se o direito natural. Né? Então, o que ele está falando? Ele está falando que o direito positivo, né, por si só, ele não consegue dar conta, efetivamente, né, para, em outras palavras, produzir normas que venham atender toda a necessidade da sociedade. Como uma relação, por exemplo, do próprio direito na concepção de utilizar esses conhecimentos, você estaria agregando e não interferindo, e não modificando, e não impondo, e não sobrepondo. Não é nessa relação. Mas você teria, basicamente, o que? Uma fonte, né? Mesmo porque você está trabalhando com princípios, não está trabalhando com normas, então seria uma fonte que vai te dar a possibilidade de um entendimento sobre os princípios discutidos relacionados a uma sociedade, à sociedade, e quais são as ampliações. Então, ela não está construindo norma, de forma alguma. Ela está, em outras palavras, trazendo a possibilidade de ampliar, mas isso quem vai fazer é o direito positivo, com relação à questão da norma. Então, discutir de uma forma diferente, ampliar essa discussão, é o que vai trazer essas contribuições aí. Então, quando a gente vai observar esse formato aqui de discussão, ele vai estar dentro, então, como eu falei, dentro dessa linha de raciocínio. Então, percebam vocês que está agregando, né? Está possibilitando a discussão de agregar, né? Dentro desse universo do direito. Se o direito natural se limitasse à função indicativa, haveríamos de concordar com Tobias Barreto, né? Tem muitos livros dele aí, que com certeza alguns deles vocês já estudaram num texto. Para quem não existe um direito natural, não há uma lei natural de direito. Assim como não existe uma linguagem natural, mas existe uma lei natural da linguagem. Não há uma indústria natural, mas há uma lei natural da indústria. Não há uma arte natural, mas há uma lei natural da arte. Ocorre, todavia, que o direito não possui também sua função ordenadora, mas se manifesta quando se identificam com ele os princípios gerais do direito. Percebam vocês que você não estaria na condição, por exemplo, segundo as discussões de impor, mas você estaria na condição de absorver, né, o processo natural das coisas para você construir uma resposta. Em outras palavras, eu diria assim, nós não conseguimos construir uma lei das coisas, das ordens das coisas. A lei das ordens das coisas, elas vão existir. Por exemplo, quem determina a vida e a morte, né? Naturalmente falando, estou falando aquele cara que vai pegar um revólver e vai dar um tiro em alguém, não é nesse sentido. Mas naturalmente, quem determina isso? Isso é uma lei determinada para nós. É uma lei natural determinada para nós, né? Quem vai determinar se vai chover ou vai fazer sol? Eu estou dando alguns exemplos só para a gente poder compreender. Essa lei já é determinada e nós vamos o quê? Absorver esse conhecimento. Então, ela já vem de cima para baixo. Então, quando você vai falar, por exemplo, a determinação da lei das coisas, né, elas já existem. Então, o que você vai tentar trabalhar é um processo de harmonia, que vai absorver esses princípios para você poder construir, digamos, um pensamento normativo que venha atender essas necessidades. Então, dentro desse contexto, né, a gente pode perceber, Tobias Barreto, né, eu diria assim também, o jurista filósofo, que vai trazer para nós esse tipo de discussão. Então, ele parte desse tipo de análise, que é a análise, por exemplo, que existe já a lei natural das coisas, né? Então, vai chegar um determinado momento que você vai morrer, né? Por quê? Porque é uma lei natural. As pessoas vão morrer, elas vão viver, nascer, viver, morrer. Então, nesse sentido, é a lei natural. Hoje algum dia vai chover, outro dia não vai, né? Então, essas coisas são coisas, né, diante, assim, de um princípio ao qual você não tem o controle, mas elas existem. Né? Então, isso é uma das relações também discutidas. Então, não pode se apresentar esse controle, porque existem alguns limites aí que são necessários serem pensados, né, dentro dessa característica. Pessoal, vocês estão conseguindo entender?
vou fazer essas intervenções aí, vou pedir para vocês colocar em sim, não, talvez, quem sabe, provavelmente, consequentemente, articulosamente, e aí vai. Ele é complexo, né, gente? A gente vai estar, não só hoje, assim, o direito natural, ele é um pouquinho mais complexo, porque ele tem uma relação, assim, que ela vai muito da construção a partir da própria filosofia, né? E essa construção a partir da filosofia, ela vai trazer algumas formas, formatos de raciocínio que nos provocam, né, a pensar essa ideia da existência, da razão. No começo lá a ideia da cosmologia, do cosmos, né, que se alia à metafísica, o corpo, a alma. Então, se nós pensarmos, por exemplo, para algumas, para algumas culturas, por exemplo, né, para algumas culturas, eu diria culturas e também princípios religiosos, a questão, por exemplo, da vida e da morte, ela é condicionada à morte e depois acabou tudo, né? Quando a gente pensa, sim, concordo, a questão do dualismo, querendo ou não, ele vai estar presente. Para outras culturas, né, você tem, por exemplo, essa ideia que relembra muito o princípio dualista, né, que é a ideia, por exemplo, do corpo físico e da alma, né? Muitas características religiosas pregam dentro desse caminho. Inclusive, tem algumas que pregam, por exemplo, princípios de reencarnação e tudo mais. Mas está dentro dessa característica, ou seja, você tem o teu corpo físico e você teria, efetivamente, o seu corpo não físico, né, que seria dentro das discussões metafísicas. Então, isso é uma das coisas que está presente aqui em várias das discussões dentro da filosofia. Então, o que é isso? É discutir a partir da razão, né? O místico, ele vai estar presente, principalmente na antiguidade, dentro dessa característica, desse metafísico, mas é um metafísico discutido a partir, né, da razão. Por isso ele se torna um pouquinho mais complexo, porque vai trazer essa perspectiva, no caso, de envolver todas essas discussões com a filosofia. Então ele não deixa isso sozinho, né? E grande parte dos filósofos vão discutir essa característica. Então, por isso que a gente tem uma grande quantidade de contribuições quando vão falar da relação, por exemplo, do direito a partir da perspectiva natural, da natureza das coisas, perdão, dentro desse formato, né? Aí ele fala para nós o seguinte: para expressar a natureza das coisas e, ao mesmo tempo, atender às necessidades do momento histórico, forçosamente há de reunir princípios amplamente abstratos e abrangentes, aptos à modelagem de regras sintonizadas com a prática, né? Então, percebam vocês que aí entra o universo da subjetividade e a prática. Então, você tem uma belíssima discussão aqui que vai, em outras palavras, quase não ter fim, né? As concepções justnaturalistas atuais apartam-se do racionalismo imperante no século XVII e século XVIII, que convertiu o direito natural em códigos regulares da vida social. Hoje, a gente tem, efetivamente, como pode-se perceber, essas discussões, né, elas vão tomar formatos diferenciados, né? Muitas das questões, por exemplo, presentes na Constituição, os autores vão condicionar isso, né, à característica, por exemplo, do direito natural. Ou o justnaturalismo, usando os dois termos aqui, pode se referir aos princípios que estão dentro de uma mesma linha de raciocínio. Então, dentro dessa característica, poderia dizer para vocês que ela não é tão forte assim, não tem, assim, digamos, uma tendência tão grande dentro dessa linha de raciocínio dessa escola, mas existe, mas está aí, né, no caso, que vai, em outras palavras, produzir textos, vai compor discussões, e vai, em outras palavras, querendo ou não, agregar, né, algumas discussões. Isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer essa ampliação, né, amplia. Querendo ou não, as discussões, textos, críticas, escolas filosóficas, elas tendem a agregar, né? Então, elas tendem a ajudar as discussões apresentadas. Claro que algumas delas são refutadas, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem as críticas que às vezes são tão fortes, né, que
quase que desmonta uma teoria, quase, né? Mas isso também é característica da própria teoria quando ela não é bem articulada, né? Isso foi o que a gente falou lá nas primeiras aulas. Aliás, uma das coisas que era constante com Sócrates. Você vai apresentar uma ideia, você vai apresentar uma teoria, você precisa ter uma coisa bem organizada, né? Então, nesse sentido, se ela está frágil, se ela tem diversas falhas, né? Obviamente é a partir daí que vai se desqualificar todo o trabalho que você fez de apresentar uma teoria. Então, é nesse sentido também. Então, corre-se o risco sempre. Quando você vai apresentar uma teoria, quando você vai apresentar um discurso, né? Com certeza, isso corre-se o risco porque você pode ser desqualificado ali no que você está defendendo. Então, tem que estar muito hábil, muito bem estruturado, muito bem pensado, para poder efetivamente trazer um resultado que seja críticas, né? Sejam construídas diante da relação na construção do texto, não de desqualificar o texto. Daí é só a questão da fragilidade mesmo. Segundo ponto que ele fala para nós, então, continuando a discussão, tutela a vida, garantia a liberdade, isso ainda dentro daquele, no slide anterior, né? A liberdade, garantia a liberdade e a igualdade de oportunidades. Em nossa opinião, formam os princípios constitucionais do direito natural, né? Cada qual possui um número de ilimitado potencial, capaz de erradicar princípios com plasticidade e poder de adaptação ao movimento social. Se colocarmos em parênteses o que há de contingente nas normas jurídicas, os princípios remanescentes que vão revelar uma nítida convergência àqueles focos potenciadores. Quando você fala essas questões aqui, né, é claro que nós vamos encontrar na Constituição, por exemplo, aspectos relacionados aqui à tutela da vida, garantia a liberdade, a igualdade, a oportunidade, e várias outras coisas que ainda poderiam ser agregadas aqui. Então, nesse sentido, o que nós teríamos aqui? A referência de que essa essência, né, do próprio direito natural, a direito à vida, né, no caso, ele vai acontecer, né, e vai estar presente dentro de uma composição normativa extremamente importante, né, que é as referências constitucionais. Então, dentro dessa composição, você pode já identificar esses aspectos aqui que seriam, em outras palavras, defendidos por muitos autores, que são princípios aí que vão ser, eu diria, que vão ser impulsionados, né, pelo pensamento das características justnaturalistas. Em outras palavras, poderíamos dizer que está presente na Constituição? Sim, estaria presente dentro dessa linha de raciocínio, né, que nós traríamos aqui para poder condicionar e para poder entender, né, como, então, essa construção seria feita, tá? Então, só para nós observarmos, então, essa relação aqui. Os princípios constitucionais são acessíveis através da indução a partir da observação das tendências comuns ao gênero humano. É fato da experiência que o homem atribui valor excelso à vida, dispensando-lhe especial cuidado, tanto por instinto quanto racionalmente. Salvo exceções patológicas, o homem atua junto à natureza e desenvolve a cultura, individual e socialmente, visando a segurança da sua vida. Esta se apresenta pelo binômio da matéria e espírito, né, que em uma visão realista se interpendem, né? A proteção a esse bem superior se faz provendo as exigências básicas corporais e espirituais, pressuposto para a fruição de todos os outros bens, a vida humana é envolvida por certezas e dúvidas. Então, quando você vai falar na relação, por exemplo, da vida humana, consequentemente, né, o direito à vida não é somente isso. Isso vai ter uma série de outras discussões que vão atribuir essa relação da ideia, por exemplo, da preservação da vida, né? Então, vai se condicionar a diversos aspectos que, na visão do autor, efetivamente são essências, né, que vão estar nas discussões do direito natural. Embora você trate aqui, né, da relação, por exemplo, de um direito positivo, tá? Então, esse condicionante. Então, existe a relação, segundo aqui esse teórico, né, segundo esses teóricos, ela vai existir, ela vai estar presente
eu diria até sutilmente, né? Então, essa sutileza que vai existir de diversos aspectos relacionados, né, à característica do homem, do ser humano, da relação, por exemplo, da preservação da vida, né, própria preservação da natureza, né, então está dentro desse contexto também, porque está dentro da dimensão da discussão. Continuando, ele fala o seguinte: certezas quanto à sua finitude e carência, dúvidas quanto à origem, fim, razão fundamental. O homem questiona a vida sob o ângulo da justiça, mas dela não abdica. Qualquer ordenamento jurídico necessariamente há de ser concebido a partir da preocupação com a coexistência, ou seja, com a promoção social e proteção à vida individual. O direito à vida se revela antecedente aos demais direitos. Então, ele vai estar o quê? Acima, né, dos outros direitos, ou seja, está, digamos assim, num ponto de evidência. E quando a gente fala de direito natural, nós estamos falando de um princípio, assim, extremamente importante, que é a relação do direito à vida. Então, percebam vocês que dentro dessa relação e dessa identificação, nós conseguimos atrelar essa discussão, conseguimos aproximar essa discussão a partir desses condicionantes aqui que são apresentados para nós. Consistindo a vida no binômio referido, a sua proteção não se opera exclusivamente com a criminalização do homicídio, infanticídio ou aborto. Protege-se a vida quando se pune o abandono material, preserva-se a ecologia, resguarda-se a saúde, garante-se as condições mínimas de sobrevivência. Então, está mais amplo que isso, né? Não somente aspectos específicos aqui. Além da tutela estritamente biológica, a vida humana requer atenção e respeito à honra, à dignidade que lhe é inerente. Aí, então, nós temos, né, a composição de um discurso apresentado pelo direito positivo, mas, ao mesmo tempo, é uma das defesas, né, constituídas pelo direito natural. Direito natural visto como ideologia. Então, como ideal. Nesse sentido, a gente está falando de ideologia, mas aplicando essa perspectiva do que seria o ideal para ele existir, para ele viver, para ele estar dentro da sociedade. Então, vamos ver como é que ele constrói isso. A tentativa de comprometer o direito natural com uma determinada ordem política ou econômica para situá-lo no plano das injunções sociais, apesar de manifestar-se nos domínios da filosofia do direito, não foi realizada em um processo de reflexão jurídica. Não é o resultado de um pensamento de amadurecimento sobre os fundamentos do direito. Então, em outras palavras, nós teríamos basicamente essa característica do direito natural, que ele não foi construído, né, em ditames tradicionais ali, normativos. Ele vai, em outras palavras, estar dentro desse processo da reflexão, desse processo construído pelas discussões da própria filosofia do direito. Então, aí a gente tem uma referência, né, que a partir dessas discussões, né, você vai trazer alguns aspectos que, querendo ou não, estão presentes, né, eles estão presentes dentro do princípio normativo aí, dogmático. Tal pretensão originou-se além do território jurídico, no âmbito da doutrina marxista, nesse vastíssimo campo monopolizado pela visão econômica do universo, não constitui, pois, articulação isolada, mas uma das muitas derivações de uma concepção genérica e abrangedora, né, da vida social. Teoria desencadeada dessa linha de pensamento é representada pela interpretação materialista da história, que faz a economia o centro da gravidade de todo o processo cultural e a sociedade. Ou seja, quando a gente vai pensar nessa característica aqui voltada à relação do materialismo da história, a gente está concebendo essa perspectiva a uma leitura voltada ao âmbito marxista, né? Que entende que a sociedade ela se constrói através do processo econômico, cultural e político, né? E aí que se constrói efetivamente as desigualdades, que é um dos aspectos que devem ser pensados pelos princípios normativos. Então, aí a gente tem uma construção diante dessa relação. Claro, tudo isso está dentro daquele princípio da ideologia, né? Que seria o ideal, seria dessa forma. Então, os autores vão trazer essas características aqui. Vamos adiante ali.
O direito, como ideologia, seria o que seria o ideal a partir de alguns autores, né? Então, eles vão trazer essa relação, por exemplo, do que seria essa ideologia aplicada, né, através do direito natural. Então, a gente tem vertentes aí que são relacionadas à característica da própria composição dessa amplitude do natural, né, compondo isso como uma regra dentro da sociedade, alguns defendem ela, outros seriam, como é a visão aqui, por exemplo, do marxismo, seria a análise aonde se constrói a desigualdade, pensar nesse processo, né, que seria através do princípio econômico, político e social. Claro, a gente está vivendo aqui um período aqui da Revolução Industrial, né, então se construiu muito essa concepção, né, no caso de desigualdade. Então, quando vai se falar nessa relação do direito natural, compõe-se essa discussão, que são coisas que não estão possibilitando, né, que essas pessoas consigam efetivamente essa ampliação de boas condições, nesse sentido. Então, o que interfere, né? Quais são as coisas que deveriam ser pensadas e analisadas para possibilitar efetivamente essa melhor condição para as pessoas? Então, a gente está dentro de alguns princípios aqui que vão estabelecer essas discussões, né, que estariam dentro dessa relação, ou seja, teóricos que, a partir das suas concepções teóricas, vão discutir, opa, peraí, isso dentro da sociedade não está dando conta. Então, se nós pensarmos no direito natural, ele fala dessa forma, mas aqui não está acontecendo. Então, esse é um dos aspectos aqui que a gente pode apreciar, né, no caso, das teorias desses autores aí. E aí ele continua falando para nós aqui, o desdobramento dessa ideia, no caso do marxismo, né, segundo alguns autores, alcançaria o direito natural que até estaria contaminado, pois se relaciona com o direito positivo, indicando-lhe princípios básicos em alguns limites. Então, na visão, por exemplo, dessa perspectiva teórica, o próprio direito positivo já não conseguiria dar conta, né, para se aplicar na sociedade, porque o direito natural já estaria contaminado com essas relações de domínio político, desigualdade social, questões culturais. Então, é nesse sentido, que seria basicamente o controle, né, que se tem de um determinado grupo a partir da força, né, estabelecida. Então, você consegue manipular muitas coisas. Então, nesse sentido, ok, Esther, se tiver dúvida, pode perguntar. Então, nesse sentido, nós teríamos basicamente aqui, digamos, uma teoria, né, que vai discutir essa relação. Então, para o Marx, por exemplo, o direito natural já não daria conta se for trabalhar junto com o direito positivo, porque está impregnado, né, dessa relação do poder, dessa relação do controle, dessa relação da injustiça, aspectos políticos, econômicos, sociais, então, nesse sentido. Então, vocês perceberam que essas discussões que a gente está tendo aqui, a gente vai, em outras palavras, levar até quase final do semestre, porque ela vai aparecer em outros autores, né? Então, o que a gente está falando assim de uma forma mais geral, mas ele vai, em outros momentos, a gente vai observar que vai ter discussões específicas, daí a gente vai voltar aqui, né, a essas argumentações desses autores, e a gente perceber como eles vão apresentar lá no devido período histórico da vivência de cada um deles, né? A realidade do direito natural. Não se cogita, nessa parte, a justificação plena do direito natural, mas de uma contra-argumentação limitada à tese socialista. É claro que as críticas dirigidas a essa lei mais alta, né, são numerosas e diversificadas no mérito, de acordo com Norbert Bobbio. Então, aí a gente está falando aqui da análise dele. Ao longo da história do pensamento jurídico, a ideia do direito natural tem sido alvo de um permanente conflito de opiniões, tal a sua importância na filosofia do direito e sobre os critérios de avaliação e obediência à ordem jurídica. Então, nesse sentido, o que acontece? Vários aspectos aqui, né, vão ser analisados, teremos autores, como eu falei para vocês, vão aparecer mais autores ainda no decorrer, que vão, em outras palavras, falar que o direito natural pode existir ao lado do direito positivo, tem outros que vão condenar. Então, você vai ter opiniões diversificadas aqui, né? O que seria essa visão do Norbert Bobbio? Seria basicamente que a lei mais alta são numerosas, diversificadas no mérito,
de acordo com o Norman Bob, na leitura dele. Então, elas vão existir, elas vão estar presentes ali num processo de codificação. E aí ele complementa falando o seguinte: a oposição maior concentra-se no período correspondente à segunda metade do século passado, e o período cartel do atual, movida, de um lado, pela doutrina jurídica expressa no positivismo e escola histórica do direito, e outra, pela teoria materialista histórica. Uma distância provém separando as duas formas de antagonismo, né? Enquanto a primeira vale do raciocínio lógico, relacionado à jurisprudência, o marxismo de outras correntes socialistas fundamenta-se em argumentos de índole política. Então, as duas visões que você tem. Qual que é certa, qual que é errada? Não é o caso. Aqui nós estamos, na realidade, citando cada uma delas, né, e a sua existência. Então, enquanto você vai, basicamente, na própria discussão da teoria do direito, né, necessariamente discutindo a teoria do direito, diante dessa relação com o direito natural, você tem outra vertente, né, analisando o comportamento da sociedade a partir, né, da produção do que se institui enquanto direito na sociedade. Então, não está dando conta para uns, e para outros ele precisa ser o quê? Discutido na sua essência. Então, aí você tem, querendo ou não, condições diferentes, teorias diferentes, né? Que em outros casos a gente vai ter basicamente as críticas que vão existir, isso é um processo natural dentro desse universo aqui. Tá? Caráter não ideológico do direito natural. Então, o que antes era ideal, agora a gente vai observar, né, outros aspectos aqui que vão decorrer por outros caminhos, não o ideal, né? Da análise e a reflexão assentadas no presente capítulo, resulta o direito natural não possui a função de ocultar interesses materiais ou propósitos políticos, né? E não seria através do quê? Do direito como ideologia. Não é ideológico, também afirma isso, né? As diretrizes que traça para o direito positivo não decorrem de convenções humanas. Seus princípios não são estabelecidos à luz dos acontecimentos históricos. É claro que seus postulados podem ser objeto de manipulação tendenciosa. Tudo depende, então, de saber distinguir o verdadeiro do falso, o natural do artificioso, o legítimo do ilegítimo. Então, ele vai condicionar, basicamente, que essa característica do próprio direito natural não seria uma referência ideológica, não estaria dentro desse princípio. Sim, estaria dentro do princípio de se estabelecer uma visão mais normativa aqui, que seria a questão dessa ideia do legítimo, do certo e do errado, né, que estaria dentro desse contexto. Ou seja, não é uma ideologia, e sim um outro aspecto que venha somente a contribuir para esse pensamento. Vejam que eles vão discordando, né? Eles não estão dentro de uma mesma linha que todos vão lá se abraçando, né? E dizendo a mesma linguagem. Então, eles têm o que? É um processo natural que nós temos aqui, dentro do princípio do pensamento da filosofia do direito, que a gente tem essa relação. É um pouquinho mais complexo, sim, porque a gente tem cada um deles, né? É necessário que nós observemos que existem defesas diferentes que vão ocorrer dentro desse cenário, né? Então, é como cada um vê, né? Então, não está diante de uma concepção específica que nós teríamos aqui, que vai traçar basicamente somente uma linha de raciocínio. É uma linha de raciocínio mais ampla, né? Então, a gente tem, em outras palavras, um condicionante que ele vai ampliar um pouco mais as nossas discussões. Então, você tem várias vertentes, não tem uma visão só. O que não é admissível é a atitude de se identificar o direito natural com as interpretações ilusórias ou manobras maquiavélicas. Abandonar a ideia do direito natural é a manifestação mais grave ainda, porque tal renúncia corresponde à tese de que não há, para o Estado, qualquer limite na sua tarefa de legislar, sendo-lhe franqueado todas as formas de totalitarismo. Então, isso, na realidade, seria o quê? A necessidade da contribuição. Ele não pode estar ausente. Ele precisa estar ali porque ele vai dar esse tom, né? Que seria, então, que seria esse tom das discussões, né? Bom, vamos tentar, então, rever aqui algumas discussões.
talvez para poder esclarecer aqui, a Ingrid está com uma dúvida. Direito natural das coisas. Na antiguidade, nós temos, então, filósofos que entendiam que o direito pode ser pela lei ou pode ser pela natureza das coisas. Professor, o que é a natureza das coisas? Tudo que nós vivemos, que vai, em outras palavras, ir até a transcendência. Direito natural vai existir na antiguidade, na Idade Média, na modernidade e na contemporaneidade, que é hoje. Como que ele existe? Teóricos que falam sobre esse assunto. Quando a gente estava falando aqui, alguns teóricos, eles estavam criticando. O direito natural, por exemplo, estabelecido, né, por Marx, ele não consegue se articular com o direito positivo, porque ele está impregnado de todas as mudanças. Mas não, pode ficar tranquilo, porque acho que é importante para vocês, é um assunto assim que, querendo ou não, vai sempre surgir dúvidas, vocês podem ir perguntando. Então, nesse sentido, ele vê dessa forma. Ele vê que o direito natural não consegue dar as suas contribuições, porque está impregnado ali. Uma própria estrutura que o sistema do direito positivo, com governo, com poder, com mando, desmando, com corrupção, com desvio de dinheiro, uma série de coisas se estabelece ali. Tá? Então, nesse sentido. Quando você observa a visão, por exemplo, de outros autores, é que o direito ele não está relacionado a um princípio ideológico, como Marx apresenta. Ele é outra característica, ele é um componente não ideológico. Ele é um componente que simplesmente agrega e ajuda o direito positivo a pensar, se estabelecer. Dentro dessa relação que nós temos aqui. E claro que cada um desses períodos, por exemplo, tem uma evidência maior. Quando a gente fala na Idade Média, o direito justnaturalista está absorvido ali pela igreja. Então, aquela ideia do direito das coisas, né, no justnaturalismo natural, lá ele vai ser o quê? A relação de Deus e o homem, na concepção católica. Né? Então, aí você já tem outra relação. É diferente da antiguidade, sim. Nesse caso, diferente da antiguidade, porque a antiguidade ela tem uma relação, por exemplo, discutir a lei e a natureza das coisas. O metafísico, ou seja, a ideia do metafísico além do físico, né, a alma e o corpo, elas vão estar sendo discutidas lá separadamente. Aqui, na Idade Média, elas estão juntas, né, dentro da concepção, por exemplo, da Idade Média. Então, aí você vai ter o quê? O justnaturalismo discutido lá por Tomás de Aquino, por Santo Agostinho, que vão discutir isso dentro da religião. Então, vai estar ali presente. Percebam que é diferente, né, esses dois. Quando você vai falar, por exemplo, do justnaturalismo, que vai ser relacionado ao pensamento da modernidade, você já tem outro condicionante. Não é mais relacionado a isso. O justnaturalismo ele vai se reportar o quê? Direito presente na lei, a existência do homem, direito do homem votar, direito do homem ter representação política, condições econômicas. Percebam que não tem nada a ver com a Idade Média, né? Mas é justnaturalismo. Direito natural do homem, ter uma vida com melhor qualidade. Então, aí você vai falar da modernidade. E a modernidade vai trazer essas discussões. Vai se influenciar lá da antiguidade? Sim, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que eles discutiam lá. Então, o justnaturalismo que você vai ter na modernidade é um justnaturalismo que vai ter o quê? A discussão do contrato, do Estado, da condição econômica da pessoa ter a possibilidade melhor, da pessoa ter representatividade política. Então, vai estar dentro desse universo, desse tipo de discussão, né, que é efetivamente uma coisa um pouquinho diferente, né? Então, a modernidade, você vai ter as rupturas que vão ocorrer lá com o cristianismo. Então, o protestantismo vai trazer para nós algumas discussões lá, crítica ao absolutismo, né, que você tem, a questão dos reis, do Estado, das normas. Opa, vamos estabelecer uma crítica aqui. Vamos ter a relação da ideia da produção do justnaturalismo, dizendo que não deveríamos ter reis, nós deveríamos ter pessoas comuns lá no poder, que fizessem leis para poder efetivamente dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Então, você vai ter esse tipo de discussão. Não vai estar voltado aí à relação principal, né, que foi discutida lá, por exemplo, na Idade Média, de Deus e o homem.
e na antiguidade, por exemplo, da direito das coisas, usando esse termo. Aqui, basicamente, você vai ter o quê? Uma relação política e social mais, né? Que será, então, essas discussões. E isso vai estar pautado, né? A ideia dessa mudança do cenário lá da modernidade. Percebam vocês que vai mudando? Então, ele vai, em outras palavras, na antiguidade de uma forma, na Idade Média de outra, na modernidade de outra, e hoje, como é que se discute a relação do justnaturalismo? São discussões relacionadas a aspectos aí principalmente constitucionais, direito à vida, se o direito à vida aí é do direito natural, mas lembre o seguinte, o direito natural não é norma, não é construção de norma. Nós estamos falando de um aspecto relacionado a princípios, tá? Então, só para deixar claro para vocês. Não é norma. Não estou falando que o direito natural vai construir norma. Não. Ele vai trazer os princípios, que seriam as possibilidades para o direito discutir. E, de repente, colocar em prática ali nas normas. Então, nesse sentido, né? Então, eu queria que vocês observassem essa questão, que ela é importante, porque quando traz as discussões, elas estão pautadas dentro desse universo, né? Então, é sempre importante a gente pensar, eu estou falando, por exemplo, de direito natural, estou falando de norma, Constituição, estou falando de princípios que influenciam a norma, que influenciam a Constituição, que influenciam o pensar os direitos, mas efetivamente quem vai desenvolver a norma é lá, o direito positivado, né? Ele que vai construir efetivamente a norma coercitiva, e não o direito natural.